Boa noite, que bom que estamos juntos mais uma terça-feira. Poxa vida, eu estou num lugar muito pitoresco, né? Só não vou revelar o lugar, eu tenho minhas fontes secretas. Estou num lugar muito maravilhoso, com pessoas maravilhosas, né? Mas é uma live como eu estivesse na minha própria casa, eu estou na minha casa, né? E eu quero louvar a Deus por mais uma semana. Olha, mais uma terça-feira que estamos juntos. E hoje eu estou junto na casa de pessoas especiais, na casa de pessoas que eu amo muito, né? Então, isso me dá um prazer enorme no meu coração, né? De estar na casa dessas pessoas, né? Que é a minha casa também, né? Então, eu quero abençoar a tua vida em nome de Jesus. Que você tenha uma semana extremamente abençoada, que Deus continue mantendo em você a saúde, o sopro da vida, te dando qualidade de vida segundo a vontade dele. Nós temos que agradecer muito a Deus, somos gratos a esse Deus tão maravilhoso, que tem um amor incondicional em relação a gente. Que Deus continue com a sua mão poderosa sobre a tua vida, te abençoando, te dando paz, sabe? Te dando provisão. Que Deus seja contigo, né? E a fidelidade dele é tamanha. Mais uma semana, queridos, ele nos concedeu mais uma semana e um dia, já estamos na noite desse dia. Então isso é bênção, isso é graça, do qual nós precisamos agradecer. Joselito, uma boa noite. A Solange me falou dos seus pedidos sobre a saúde da Ana Paula. Nós estaremos orando por ela, tá? Eu não pude orar porque estava me preparando para a mensagem, estava compartilhando vídeos, então me perdoe, mas a Solange leu, viu direitinho e nós vamos orar pela Ana Paula e por você, tá certo? Boa noite a todos vocês que estão conosco aí. Eu não estou conseguindo ver, mas o Joselito foi o único que se apresentou. Que Jesus seja com a vida de cada um de vocês, né? O Joselito é o pastor Joselito Júnior, que amanhã tem uma live às 9 horas da manhã. Se você tiver oportunidade, nessa mesma página da nossa igreja, a página do Facebook, você assim poderá, né, ser abençoado através desse estudo que ele terá amanhã pela manhã, às 9 horas da manhã. Agora nós vamos orar, agradecendo a Deus e pedindo a Deus pela mensagem dessa noite, né? Então vamos orar então. Roberto, Deus abençoe a tua vida, seja com você, com a sua família, e vamos orar então. Pai amado, Pai querido, na tua doce e maravilhosa presença, eu quero agradecer e glorificar o teu santo nome, a minha gratidão pura por mais uma semana, por o Senhor ter nos abençoado, ter nos protegido, ter nos livrado de todo mal, ter nos dado a provisão, o pão nosso de cada dia, Senhor, a saúde para realizarmos as coisas que precisamos fazer. Ó Senhor, muito obrigado pela tua misericórdia, Senhor. Agora eu quero colocar diante do teu trono de graça os meus arrependimentos. Ó Senhor Jesus, me purifique com teu sangue, para que teu Santo Espírito possa me usar com toda a ousadia, da forma que ele bem entender. Ó Pai, seja com cada um desses que estão conosco aqui ao vivo, aqueles que entrarão durante essa transmissão, os que receberão um vídeo, que o Senhor possa abençoar essas vidas, grandiosamente e poderosamente. Agora, muito obrigado pela mensagem que tu me destes, que o Senhor, como falastes ao meu coração, possa falar ao coração de cada um dos teus filhos que ouvirem essa mensagem. Que eles guardem como pedra preciosa no coração deles. E que possa causar, provocar realmente mudanças na vida de cada um. É em nome e por amor de Jesus que eu oro. Amém. Então, queridos, nós aqui seguindo, né? Nem tudo que você ouve vem de Deus. Essa é a mensagem dessa noite, é o tema da mensagem. Nós vamos estar trabalhando com esse assunto, né? Nem tudo que se ouve vem de Deus. E é verdade, né, Roberto? Nem tudo que se ouve vem de Deus. É isso que a gente tem que ter em primeiro lugar na nossa cabeça. Boa noite a todos vocês que estão chegando. Que Deus abençoe a vida de vocês. Em primeiro lugar, permita-me dizer que esta reflexão não tem como objetivo entrar pela discussão no campo calvinista versus arminianismo.
né? Vamos explicar isso, porque senão fica muito difícil, né? A gente falar sobre assuntos que vocês desconhecem. Muitos desconhecem o assunto, né? Então nós vamos falar primeiro sobre calvinismo. Calvinismo é um sistema teológico dentro do cristianismo protestante, desenvolvido a partir dos ensinamentos de João Calvino, que foi um dos reformadores, no século XVI. Ele enfatiza que a soberania de Deus, a autoridade da Bíblia e a doutrina da predestinação. O calvinismo é frequentemente associado a igrejas reformadas, presbiterianas e outras mais que creem no calvinismo, né? O que é calvinismo? Calvinismo é um sistema, né? Como eu disse, o ensinamento ele se concentra em 5 pontos principais conhecidos como 5 pontos do calvinismo, ou doutrinas da graça, que podem ser resumidas pelo acróstico, né? Tulip, né? Que é a depravação total. A humanidade está corrompida pelo pecado e é incapaz de salvar sozinha. Eleição incondicional. Deus, em sua soberania, escolhe aqueles que serão salvos, sem levar em conta qualquer mérito humano. Expiação limitada. Cristo morreu na cruz para salvar especificamente aqueles que foram eleitos por Deus. Expiação quer dizer expiar os pecados, tá certo? Graça irreversível. A graça de Deus é eficaz, irreversível para aqueles que são eleitos. Perseverança dos santos. Uma vez que Deus salva alguém, essa pessoa perseverar na fé até o fim. Então, essa é a visão calvinista. Agora vamos ver a visão armeniana, né? A escola do pensamento que se diferencia do calvinismo, principalmente em relação à doutrina da salvação, no caso do armenianismo, né? O armeniano deriva do nome Jacó Armínio, um pastor e teólogo holandês do século XVII, bem um século depois da Reforma Protestante, onde Calvino protestou junto com Lutero, né, e que questionou alguns aspectos da doutrina calvinista, principalmente os pontos armenianos, né? Livre-arbítrio, onde os armenianos defendem que seres humanos possuem um livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de escolher entre o bem e o mal, entre a salvação e a condenação. A salvação pela fé e pelas obras. Embora eles defendem que a salvação se inicie pela graça de Deus, os armenianos também afirmam que a salvação é obtida pelo meio da fé, que se deve ser acompanhada por obras de arrependimento e boa conduta. A predestinação condicional é diferente do calvinismo. O armenianismo defende que a predestinação de Deus é condicional à fé e à resposta humana da sua oferta da salvação. Ou seja, Deus escolhe aqueles e, em seu livre-arbítrio, escolhem crer em Jesus. Eu não vou entrar nesse mérito de, Ana Lúcia, Jesus te abençoe. Eu não vou entrar nesse mérito de calvinismo e armenianismo, né? Isso não é uma coisa importante, sabe? O foco da minha abordagem não é a pessoa que deixou de frequentar uma igreja, era predestinada, ou se tinha o livre-arbítrio, e toda a discussão que considero desimportante na eterna querela entre os que creem e os que não creem na doutrina da eleição. Por quê? E por que digo isso? Porque Jesus mesmo não deu atenção a essa questão. Repare que, independente de ser calvinista ou armeniano, o que os evangélicos mostram é que ele sempre destacou a importância de buscar a ovelha que se desgarrou do rebanho. Portanto, isso é que importa. Despeito da doutrina da soteriologia que você segue, afastou-se e busque
Busque, ponto. Vamos lá em soteriologia, porque é importante você saber o que isso significa, né? Sabe, eu gosto muito de explicar as coisas, porque a gente precisa, quando fala alguma coisa, a gente explicar o significado da coisa, né? Soteriologia refere-se ao estudo da salvação, especificamente quando ele é alcançado por meio da vida e obra de Jesus Cristo. Então, isso é o Carlos Alberto. Jesus abençoe. Vamos agradecer daqui um bocadinho dos 19 anos de casamento do Estevão e da Luciene, né? Então, repare que, independente de Jesus ser calvinista ou armeniano, os evangélicos mostram que sempre destacou a importância de buscar a ovelha que se desgarrou, né? Então, busque, ponto final. É aqui que a frase, o título deste, posteriormente, né, torna-se repulsiva ao meu coração, pois não consigo coadunar com o que Cristo nos ensinou com essa afirmação. Tenho visto diferentes irmãos em Cristo compartilhar nas redes sociais a seguinte frase: quem saiu da igreja por causa de pessoas, nunca entrou lá por causa de Jesus. Confesso que ler isso me deixou extremamente incomodado, chocado e chateado, porque isso me soa como uma frase bem pouco cristã e nada embasada naquilo que Jesus ensinou. Agora eu vou mais devagar, né? Eu já corri bastante para poder explicar cada coisa da qual eu falei, né? É uma frase que não expressa amor, irmãos. Você falar que uma pessoa saiu da igreja por causa das pessoas, essa pessoa nunca esteve lá por causa de Jesus, você está julgando essa pessoa. Outra, você não está tendo um pingo de amor e respeito pela pessoa, pelas pessoas. Então, vamos falar um pouco sobre ela. Eu digo a pessoa, na esperança de que você já reproduziu essa afirmação, ou mesmo se acredita nela, se consiga perceber quão desumana ela é, e assim pare de replicá-la. Por favor, não fale mais isso. Temos que refletir muito bem sobre o que lemos por aí antes de acreditarmos naquilo que saímos reproduzindo, porque são coisas que não vêm de Deus, e eu vou provar isso para você, que isso é diabólico. Sabe, é uma reflexão aprofundada sobre quem sai da igreja por causa de pessoas, nunca entrou lá por Jesus. Isso é patético, é desumano, é uma pessoa sem amor. Essa pessoa não conhece Jesus. Denilza, boa noite, querida. Que Jesus abençoe profundamente a sua vida, né? Sabe, dá a nítida ideia que quem diz essa frase segue e deseja propagar o seguinte raciocínio: se um indivíduo se desgarrou do rebanho porque foi ferido, magoado, traído, ofendido, pisado, de algum modo por membros e líderes da igreja, o problema não foi, né, o que fizeram com ele, mas a fé inexistente dele em Cristo. Portanto, podemos deixar esse infiel para lá. Então nós largamos a pessoa para lá, se Deus diz que não quer perder ninguém. Como nós vamos deixar essa pessoa para lá? Ela foi pisada, ela foi humilhada, sabe? Ela foi escorraçada, desrespeitada por membros da igreja, pelo líder da igreja, o líder humano da igreja, entendeu? Poxa vida, e aí eu ainda vou, rejeitar ela? Ter repulsa a ela? Pô, irmãos, vamos parar e vamos ser humanos. Todos nós passamos por dificuldades, né? Tem um cântico da Fernanda Brum que eu não consegui ver o autor, não deu tempo hoje para isso, mas que diz assim: Espírito Santo, venha orar por mim. É uma coisa mais ou menos assim.
né? E ele fala exatamente da dor que a pessoa está sentindo. Você imagina quem fez essa música, se foi a Fernanda ou outra pessoa, a pessoa estava passando um momento muito difícil, ou ela foi muito ferida. Imagina se uma pessoa dessa, ela, boa noite, Giovanni, Deus te abençoe. Imagina se uma pessoa dessa, ela, então quer dizer que ela não conheceu Jesus? Não, meus irmãos, ela foi ferida, ela foi machucada, ela foi humilhada. E a igreja não fez nada para reparar isso. Sabe, se concordamos com essa frase, né, estamos acreditando que a pessoa em questão era um falso convertido. Uma pessoa que não se converteu, um simpatizante e não praticante do Evangelho, e isso não é verdade. Em outra palavra, estamos tomando para nós o poder divino de perscrutar o coração das pessoas que é salvo e quem não é. Como você vai poder dizer quem é salvo e quem não é? Que poder você tem para isso? Você não tem poder nenhum, meu irmão, você não é nada, você é pó, como eu sou. Então você não pode falar isso. Você não pode fazer esse tipo de afirmação. Se eu assinar embaixo dessa frase, eu vou deixar de desejar que os líderes opressores parem de oprimir os membros da igreja, ou os irmãos e irmãs que ferem irmãos e irmãs percebam seu erro e se arrependam e mudem, pois estarei pondo toda a responsabilidade na conta do ofendido. Ô Ana Maria, Jesus te abençoe. Todo aquele que foi pisado, que foi humilhado pela igreja, pelos líderes da igreja, eu estou colocando a culpa em cima dele, coitado, que passou por tudo isso. É muito fácil você falar quando você não passou. Agora, seja humilhado, seja pisado, seja cuspido. Você não é Jesus, querido. A gente até quer ser, mas nós não somos, nós somos seres humanos. E como seres humanos, somos pessoas falhas, pessoas que precisamos de compreensão, entendimento. Não é Deus, Deus abençoe. Boa noite, querida. O que é isso? É um absurdo esse tipo de atitude. É um absurdo. Isso é um absurdo, a igreja praticar dessa forma. Pense em Pedro. Naturalmente, a igreja, como existe hoje, não existia naquela época de Cristo. Mas creio que podemos fazer uma boa analogia entre os desviados de hoje e o apóstolo do episódio, no caso Pedro, em que negou Jesus por 3 vezes antes do galo cantar. Se entendermos que estar na igreja é equivalente a caminhar em fidelidade aos princípios comuns da fé cristã, podemos considerar que Pedro, ao trair Jesus 3 vezes antes do galo cantar, deixou a igreja e negou o Salvador. E repare, o fez por causa de pessoas. Tudo foi por causa de pessoas. Com medo dos que disseram que ele era um cristão. Foi composta pela Fernanda. A Fernanda estava passando dificuldade. Obrigado, Joselito, pela sua colaboração. Logo, pelo pensamento em questão, Pedro nunca fez parte, então, da igreja. Por causa de Jesus, poxa, gente, para com isso, não é não? Sabemos que isso simplesmente não é verdade. Simão apenas fraquejou por um tempo, como todos nós temos os nossos defeitos, devido aos problemas com as pessoas ao seu redor. Posteriormente, arrependeu-se, foi perdoado pelo Senhor Jesus, convocado a se tornar pastor do rebanho de Cristo. Tenho consciência que essa não é uma analogia perfeita, mas penso que passa uma visão bem honesta de quanto à afirmação do título do pôster, que nos diz com a realidade. E aí nós vamos ler o texto que eu estou baseado na mensagem. Eu deixei lá para o meio da mensagem para vocês ficarem com uma interrogação. Pastor, não vai usar texto nenhum?
Mas eu usei. Boa noite, minha querida Glória. Deus, boa noite, irmã Glória. O que vos parece? Se um homem estiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes a 99, indo procurar aquela que se extraviou? Se porventura a encontre, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa daquela do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não dá a vontade do vosso Pai Celestial que pareça um destes pequeninos. Irmãos, eu mandei uma sequência de vídeos hoje para vocês, fazendo justamente essa pergunta, mostrando que, primeiro, que se você tiver 4 filhos e você tiver com problemas financeiros, dificuldade financeira, você vai abandonar os 3 filhos e ficar só com um? Ou você vai passar a miséria junto com os 4? Agora eu te pergunto, tudo bem, Deus, a gente vai orar por você. Agora, como eu fiz o vídeo, olhando para cima, olhando para o lado, eu estava desprezando aqueles que estavam vendo o vídeo, porque eu não estava olhando para a tela, eu não estava dando atenção para as pessoas que estavam me ouvindo e me vendo falar. Isso é o que as pessoas fazem com as outras. E isso fere as pessoas, machuca as pessoas, humilha as pessoas. Pessoas que você está falando e elas vão andando, elas não param para ouvir você. E se você perguntar o que ela falou, ela nem sabe. Isso são os líderes de hoje. Pessoas que não estão nem aí para aquilo que Cristo botou na mão deles para cuidar. Então é isso que nós vivemos, irmãos. E vamos tratar mal as pessoas? Vamos achar que essas pessoas nunca tiveram parte com Cristo? Nunca conheceram Jesus porque saíram por causa das pessoas? Se você é um algoz desse, se você já tirou tantas pessoas de dentro da igreja, porque tem pessoas que já tiraram muitos dentro da igreja e vão dar conta disso pelas suas atitudes. Ah, não, elas saíram porque não... Não é assim não, irmãos. Não é porque não pertencia, não. Porque você foi um instrumento do mal para tirá-la de dentro da igreja. É isso que você tem que ter consciência disso. Eu leio isso e dentro do contexto da passagem fico imaginando se Jesus diria à ovelha perdida: olha só, você se extraviou do resto, do rebanho, porque alguma dentre as 99 ficaram te mordendo, dando coices, esfolando sua lã. É porque você nunca fez parte do rebanho. Sinceramente, irmãos, você consegue imaginar o Mestre Jesus, o Messias, que ensinou a parábola da dracma perdida, do filho pródigo, dizendo isso? Lógico que não, né, irmãos? E é isso que a igreja faz com as pessoas. Precisamos mudar, amados. Precisamos ter mudança. Isso não pode continuar. Você não pode continuar ferindo as pessoas dessa forma. Você não pode continuar desrespeitando as pessoas dessa forma. Entende? Pô, como eu vejo pessoas falando, postando coisas absurdas sobre um outro ser humano do qual ele nunca conversou, ele nunca ouviu falar. Ele acredita no que os outros falam, não é? Ele não está ouvindo a voz de Deus quando diz para ele que eu não devo julgar para não ser julgado. E o que mais a gente vê são pessoas aí nas redes sociais julgando as outras, escorraçando as outras, ao invés de abençoar as outras. Deus falou para Abraão: "Se tu uma bênção", ele falou isso para a gente. Se tu uma bênção, não para amaldiçoar a vida das pessoas. Então, poxa, eu acho que falta um pouco da igreja, um pouco de vergonha na cara, de agir da forma certa. Porque isso não é uma forma de se agir, isso não é um post para se colocar numa rede social expondo pessoas. É por isso que as pessoas não voltam para a igreja.
Tem um livro de um grande pastor que diz: por que eu não vou na igreja? Aí você vai imaginar o porquê as pessoas não vão na igreja. É porque tem esses instrumentos do mal que estão dentro da igreja, que é o chamado joio. Acontece que antigamente a proporção de joio era bem menor. Hoje até a liderança às vezes é um joio. Então, irmãos, nós estamos vivendo um momento muito difícil, do qual a igreja tem que tomar uma posição. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, tem que tomar uma posição. Não pode aceitar essa situação, porque senão as pessoas não vão entrar. Quantas pessoas que estão aqui que eu sei que não estão nas igrejas, em nenhuma igreja. Mas por quê? Porque foram feridas, foram machucadas. Não é porque você foi machucado e conseguiu ficar, não, é porque você tem mais coraça. Você não é tão sensível quanto as outras. Não quer dizer que você tenha raiz, não, meu irmão. É porque você não é tão sensível assim. Porque eu sei o que é isso, eu já fui escorraçado, já fui humilhado, mas eu sou resistente, sou mais resistente. Agora, tem pessoas que por muito menos não estão nas igrejas hoje. Mas a culpa é de quem? É da pessoa? Não, a culpa é desse enviado do mal. Que ao invés de abençoar, ao invés de ganhar almas para Jesus, está lá para tirar o que conseguiu alcançar, a igreja conseguiu alcançar. E ele está lá justamente com a finalidade de tirar. Então ele é usado pelo mal. Não tem empatia com o irmão que foi maltratado por pessoas na igreja, é o que não compreende como sofre alguém, o que é machucado no lugar onde deveria ser abraçado, cuidado e tratado. A igreja é um hospital. Jesus se revela por sua palavra, que ecoa nas atitudes das cartas vivas, que deveríamos ser nós, cristãos, como está em 2 Coríntios 3, versículo 2 e 3. Porém, essas cartas não tiveram a letra e a cor da tinta de Cristo, do sangue de Cristo. Como querer que os feridos e magoados enxerguem o mesmo Cristo no lugar onde elas não estão? Ela não consegue enxergar, irmãos, porque ela só vê tropeço, ela só vê pedra de tropeço, ela só vê maldade. É pessoas julgando as outras, achando que é santo mais do que o outro. Esquece o sujeito ruim que ele é. Quem é bom, irmãos, a não ser Deus? Ninguém. O próprio Jesus falou isso. Então nós precisamos ter isso, a igreja precisa ouvir. Não é passar a mão na cabeça. Nós não estamos no momento de mensagem de passar a mão na cabeça, irmãos. Nós estamos no momento de falar para a igreja que ela precisa mudar, porque o inferno está se aproximando da vida dela. Não é que Jesus vai voltar, é que seu óbito está próximo. Como o meu e de todos estão próximos. Não é isso não, não é Jesus vai voltar. Ele vai voltar sim, mas não da forma que você está pensando. Você vai se encontrar com ele ou com o mal muito antes do que você pode imaginar. Então mude a sua vida, tá? Mude a sua vida, meu irmão. Se a sua vida não está nos trilhos, mude a sua vida. Tenha coragem para mudar. Tenha coragem para se arrepender das suas mazelas, das sujeiras que você pratica. Você tem que ter coragem de fazer isso. Sabe, as pessoas não gostam de ouvir isso não, meus irmãos. Mas seja maltratado, se coloca no lugar dessas pessoas. Seja maltratado, como você vai se sentir? Você não acha isso agradável porque você não está sendo maltratado. Agora, seja maltratado, cuspido e humilhado, como você vai se sentir? Vai se sentir agradável? Quando as pessoas são abandonadas? São largadas de mão? Poxa, vamos ter vergonha na nossa cara, irmãos. Vamos ser crentes em Cristo Jesus. Eu não estou falando só para você, não. Eu estou falando para mim. Em outras palavras, se
Quem deveria ser o sal da terra não salga, e a luz do mundo não brilha. A culpa é de quem sofreu danos infligidos por esse sal, que arde essa luz e que queima. O sal que deveria salgar e transformar é o sal que queima. Poxa, irmãos, em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, temos que ser compassivos, isto é, sentir em nós o sofrimento dos que estão sofrendo, irmão. E não ficar questionando a fé de quem foi profundamente machucado. Quem se diz cristão, o nosso papel é como embaixadores e embaixadoras de Cristo. É sermos instrumentos de Deus para levantar o caído, restaurar o destruído, sarar o doente de alma, buscar o perdido e jamais agir como essa frase cruel. Quem saiu da igreja por pessoas nunca conheceu Jesus, nunca entrou lá por Jesus. Que coisa triste, meus irmãos. Nós estamos vendo um monte de conflitos no mundo, mas agora nós estamos vendo um conflito direto entre o povo de Israel, os israelitas e os árabes. E as pessoas, ao invés de estar orando por essas vidas que precisam tanto e carecem tanto de oração, as pessoas estão levantando uma bandeira de cristão judaizante, como aquela terra lá fosse a terra que Deus prometeu para aquele povo lá do Antigo Testamento, para o povo de Israel. Não, essa terra não existe mais. Deus já preparou uma salvação para o povo de Israel. E nós temos que pregar para essas pessoas e não ficar defendendo deles matarem pessoas ou de serem mortos pelos outros adversários. Nós deveríamos estar orando profundamente por essas pessoas e não ficar levantando a bandeira de Israel como fosse o Israel, aquele Israel de Deus. Não é, meu irmão. A igreja é de Cristo, isso sim. Deus tem um compromisso com o povo judeu, mas esse compromisso ele tem, e Jesus já deixou formatado. Não é você que vai fazer isso. Você não tem poder nem para cuidar de si próprio, quanto mais para o povo de Israel. Então saia dessa, não seja cristão judaizante, porque você não vai conseguir nenhuma coisa nem outra, porque ou você vive pela graça ou você vive pela lei. Então você tem que escolher, meus irmãos, ou você quer Cristo ou você quer a lei. Escolha o que você quer. Não estou falando mal de judeu, pelo contrário. Eles têm o direito de lutar pelos territórios deles, como os árabes têm o direito de lutar pelos territórios deles. Agora, você não pode ter preconceito contra árabe, manifesto contra árabe, porque senão nós estamos sendo neonazistas com os árabes, não com os judeus, mas com os árabes. O que Hitler fez no nazismo. Você está sendo um genocida. Está sendo cúmplice de um genocídio. Então você precisa ter isso na sua cabeça. Fica aqui a minha proposta para quem acreditar. Quem sai da igreja por causa de pessoas nunca entrou por causa de Jesus. Em vez de largar para lá esse indivíduo precioso e questionar a fé dele, parta em socorro e seja aquele que mostrará que Cristo não é como aquelas pessoas que o feriram. Garanto que assim você estará agindo de um modo muito, mas muito mais cristão, Jesus-cêntrico, e poderá ajudar a cobrir uma multidão de pecados. Acima de tudo, porém, tende amor intensos um com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados.
1 Pedro 4,8. Faça, meu querido irmão, minha querida irmã, a igreja de Cristo, faça parte do que dão de comer, que tem fome, não dos que negam alimento a quem agoniza, ao faminto à beira da estrada. Meu irmão, faça isso. Não julgue as pessoas. Às vezes a pessoa que foi ofendida, ferida, está ao lado da sua casa e você nunca visitou essa pessoa. Depois que ela saiu da igreja, você nunca visitou. Por que você gostaria que a igreja fizesse isso com você? Por que você está fazendo isso com essas pessoas que precisam tanto de ajuda, precisam tanto de amor, e você, cheio de saúde, com recursos financeiros, inúmeros recursos, você não está fazendo nada? Saiba que Deus vai cobrar isso de você. Você é corresponsável de tudo isso. Ah, pastor, mas eu não ofendi, eu não humilhei. Mas você é cúmplice, meu irmão. Porque você sabe que a pessoa está afastada, está isolada, e você pode fazer algo e não faz. Lembra do bom samaritano? Quantas pessoas passaram e viram aquele homem ao relento, ferido, machucado, e ninguém fez nada. Só o samaritano que passou, e o cara era judeu, e eles tinham dificuldade de relacionamento entre os samaritanos e os judeus, foi o único que socorreu aquele homem. Tirou dos seus próprios recursos financeiros para cuidar da saúde daquele homem, para hospedar aquele homem. Agora você não faz nada. Sabe, que Jesus tenha misericórdia da gente, irmãos. Você só pensa em você. Nós vemos vários pedidos de oração, mas simplesmente não fazemos nada pelas pessoas. Estamos preocupados com os nossos entes queridos, com a nossa vida, mas não com a vida das pessoas. Ah, o meu vizinho é chato, mas você também é chato. Meu vizinho é enjoado, você também é enjoado. Meu vizinho me perturba, mas você perturba também. Então qual é a diferença? Cada um na sua intensidade, cara. Seja humano, tenha amor pelas pessoas. Que Jesus abençoe a tua vida, tá? Mas reflita sobre isso. Ouça a voz de Deus, não a voz de redes sociais. Ouça a voz de Deus. Não ouça a voz de vídeo aí, o cara falando um monte de asneira. Ouça o que o Espírito Santo tem a dizer ao teu ouvido. Porque só Ele tem poder para transformar a sua vida. Tá? Não se deixe ser enganado, porque você está sendo enganado porque você quer. Que Deus abençoe grandemente